Você já parou para pensar o quanto do universo ainda está completamente fora da nossa compreensão? E se eu te dissesse que nas últimas semanas o telescópio espacial James Webb tem feito descobertas tão chocantes que estão deixando os próprios cientistas de cabelo em pé? Sim, estamos falando de galáxias que não deveriam existir, de planetas com atmosferas que desafiam todas as nossas teorias e de estruturas cósmicas tão antigas que simplesmente não fazem sentido dentro do modelo atual de formação do universo. Por isso, se você gosta de astronomia, mistérios do espaço e quer saber as novidades mais recentes e inesperadas sobre o telescópio James Webb, fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te contar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o universo. E antes de mergulharmos fundo nesses mistérios cósmicos, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que ama o tema. E claro, se inscreve no Mente Ativa para não perder nenhuma das próximas revelações que o James Webb ainda vai nos trazer. E no final do vídeo, vou te contar qual é a próxima missão secreta que o Webb está prestes a realizar. E por que ela pode ser a mais impactante até agora. O que o James Webb está revelando? O universo tem o péssimo hábito de não seguir o roteiro que os cientistas escrevem para ele. Quando o telescópio espacial James Webb foi lançado, em dezembro de 2021, muitos astrônomos estavam empolgados, mas também confiantes de que ele apenas iria refinar o que já sabíamos, estudar com mais detalhes as galáxias distantes, analisar atmosferas de exoplanetas e talvez nos dar algumas imagens de tirar o fôlego. Mas o que ninguém esperava era que ele começasse a encontrar galáxias formadas apenas 300 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Isso pode não parecer tão dramático de primeira, mas vamos colocar isso em perspectiva. Segundo o modelo atual de formação do universo, não era para existir estruturas tão complexas. Tão cedo, a matéria ainda estava se organizando. As primeiras estrelas mal tinham começado a brilhar. E galáxias? Bom, elas deveriam demorar bilhões de anos para surgir, mas o Webb mostrou que não. Lá estavam elas, galáxias jovens, massivas, com formação estelar em ritmo acelerado, e algumas até com sinais de elementos pesados, o que sugere que já existiram gerações anteriores de estrelas, muito antes do que qualquer modelo teórico prévia. E não para por aí. Além dessas galáxias prematuras, o Webb também começou a detectar exoplanetas com atmosferas contendo compostos químicos inesperados, como moléculas de dióxido de carbono e até indícios de vapor d'água em planetas localizados a centenas de anos-luz de distância. Um exemplo incrível foi o planeta WASP-39b, onde o James Webb identificou a presença clara de CO2 na atmosfera, algo que, até então, nunca tinha sido observado com tanta precisão em um exoplaneta. Isso abriu portas para algo ainda maior, a busca por bioassinaturas, ou seja, sinais indiretos de vida em outros planetas. E o mais assustador, cada nova imagem, cada novo espectro de luz parece dizer a mesma coisa. O universo é mais rápido, mais antigo e mais estranho do que você imaginava. Agora me conta nos comentários. Você acha que estamos prontos para o tipo de revelação que o James Webb ainda pode trazer? Ou vamos ter que reescrever tudo o que sabemos sobre cosmologia? Mistérios do universo. Se tem uma coisa que o James Webb sabe fazer, é nos deixar boquiabertos com suas imagens. Quem viu as primeiras imagens divulgadas pela NASA sabe do que estou falando. Campos profundos com centenas de galáxias espiraladas, aglomerados de estrelas, nebulosas coloridas como obras de arte cósmica. Tudo com um nível de detalhe que nenhum telescópio antes foi capaz de registrar. Mas, por trás de toda essa beleza, existe algo muito mais profundo e até perturbador. Por exemplo, vamos falar da SMACS 0723, a primeira imagem de campo profundo divulgada pelo Webb. À primeira vista, o que você vê são pontos de luz. Muitos pontos de luz, mas o que poucos sabem é que cada um desses pontos é uma galáxia inteira, com bilhões de estrelas e bilhões de planetas,
Tudo registrado em uma única imagem que cobre uma fração minúscula do céu. Se você estendesse o seu braço e colocasse um grão de areia na ponta do dedo, o tamanho dessa imagem no céu seria equivalente ao tamanho daquele grão. Isso mesmo, um grão de areia segurado com o braço esticado. E dentro desse pequeno recorte do universo, já temos mais galáxias do que podemos contar. Agora, vamos falar de um outro fenômeno que o Webb está explorando com uma precisão absurda: a lente gravitacional. A gravidade de aglomerados massivos de galáxias funciona como uma lente gigante, distorcendo e ampliando a luz de objetos que estão ainda mais distantes atrás deles. É como se o próprio universo estivesse nos ajudando a enxergar o que está escondido. Graças a esse efeito, o James Webb já conseguiu detectar galáxias que existiram quando o universo tinha menos de 5% da sua idade atual. E mais, algumas dessas galáxias parecem ter formatos e tamanhos que não fazem sentido segundo os modelos atuais. Elas são maiores, mais formadas, como se o universo estivesse acelerado demais nos seus primeiros bilhões de anos. Outro destaque são as imagens detalhadas de nebulosas de formação estelar, como a nebulosa de Carina e a nebulosa do Anel do Sul. Nessas imagens, o Webb revelou estruturas gasosas com uma riqueza de detalhes que permite aos cientistas observar estrelas nascendo, em tempo real, a milhares de anos-luz daqui. E sabe o que isso significa? Que agora podemos começar a entender como as estrelas, e quem sabe até sistemas planetários como o nosso, surgem a partir dessas nuvens de gás e poeira. Mas, enquanto admiramos essas imagens espetaculares, uma pergunta não sai da cabeça dos astrônomos. Se já estamos vendo tudo isso, o que mais o universo ainda está escondendo, que o Webb ainda vai revelar? A ciência está tendo que reescrever os livros? Agora vem a parte que está deixando muita gente dentro da comunidade científica com um leve, ou melhor, enorme, desconforto. O James Webb não está apenas trazendo imagens bonitas. Ele está derrubando algumas das certezas mais consolidadas da cosmologia moderna. Desde que o telescópio começou a enviar dados, vários artigos científicos têm surgido com um tom que varia entre empolgação e puro desespero. Por quê? Porque as descobertas estão questionando os modelos de formação das galáxias, da evolução estelar e até da idade e da estrutura do próprio universo. Vamos pegar um exemplo concreto. O modelo mais aceito até agora, conhecido como Lambda-CDM, prevê uma sequência bem clara. Primeiro surgem as primeiras estrelas. Depois, os aglomerados de estrelas. Só depois as galáxias começam a se formar lentamente. Mas o que o Webb está mostrando são galáxias massivas e bem estruturadas em um momento do universo onde, segundo o modelo atual, isso não deveria existir. Resultado: os cientistas estão tendo que revisar suas teorias. Alguns já estão propondo ajustes na taxa de expansão do universo. Outros estão sugerindo que a matéria escura, essa substância invisível que representa a maior parte da massa do universo, pode estar se comportando de forma diferente do que pensávamos. E tem mais. Os dados do Webb também estão alimentando debates acalorados sobre o chamado tensão de Hubble, um problema que surgiu quando medições diferentes da taxa de expansão do universo começaram a apresentar resultados contraditórios. Antes do Webb já existia essa tensão, mas agora, com medições ainda mais precisas feitas pelo telescópio, o problema só aumentou. A distância entre o que os dados do universo jovem e do universo mais próximo indicam está ficando cada vez maior, e ninguém sabe ao certo o porquê. Para complicar mais um pouco, o James Webb também está abrindo novas discussões sobre o período da reionização, aquela fase em que as primeiras luzes começaram a iluminar o universo depois da Era das Trevas Cósmicas. Os sinais detectados indicam que esse processo pode ter começado muito antes do que os modelos previam. Em resumo, o que está acontecendo agora na ciência é uma verdadeira corrida contra o tempo. Astrônomos do mundo todo estão reanalisando dados, reescrevendo artigos e, em muitos casos,
admitindo publicamente que o James Webb está forçando a cosmologia a dar um passo atrás e repensar quase tudo. Problemas e desafios atuais do James Webb. É fácil olhar para as imagens impressionantes do James Webb e pensar: nossa, esse telescópio é perfeito. Mas a verdade é que, mesmo com toda a tecnologia de ponta, o Webb enfrenta problemas. E alguns deles são bem preocupantes. O primeiro grande desafio veio já nos primeiros meses de operação: impactos de micrometeoritos. Sim, o Webb está estacionado a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra, no chamado ponto de Lagrange L2, uma região relativamente estável, mas que também é um campo minado de partículas espaciais. Em maio de 2022, o telescópio foi atingido por um micrometeorito maior do que o esperado. O impacto foi tão forte que chegou a causar um pequeno dano permanente em um dos segmentos do espelho primário. Felizmente, os engenheiros conseguiram recalibrar o sistema para compensar a distorção. Mas o incidente levantou um alerta. Se novos impactos acontecerem com frequência, o desempenho óptico do Webb pode ser comprometido ao longo dos anos. Outro desafio constante é o controle térmico extremo. O James Webb precisa operar em temperaturas congelantes, próximas de menos 233 graus Celsius. Isso porque qualquer excesso de calor poderia gerar ruído térmico e atrapalhar a detecção da radiação infravermelha que ele precisa captar para olhar para os confins do universo. Manter todos os instrumentos operando com estabilidade térmica é um verdadeiro malabarismo tecnológico. E como se não bastasse, tem a questão do combustível. O Webb usa propelente para manter sua posição e orientação no espaço. A boa notícia é que a equipe da NASA conseguiu economizar bastante combustível durante o lançamento e os ajustes de órbita. Mas, mesmo assim, a expectativa é que o telescópio só consiga operar até, no máximo, o início da década de 2040. Ou seja, cada segundo de observação conta. Cada novo dado precisa ser aproveitado ao máximo, porque quando o combustível acabar, o Webb não terá como se manter estável, e sua missão, infelizmente, chegará ao fim. Outro ponto importante são os desafios de processamento de dados. O volume de informações que o Webb está gerando é gigantesco. Astrônomos ao redor do mundo estão literalmente trabalhando dia e noite para dar conta de analisar tudo. E mesmo assim, há milhares de terabytes de dados que ainda estão esperando para serem processados. As próximas grandes missões. Se até agora o James Webb já nos surpreendeu com descobertas que estão bagunçando a cabeça dos cientistas, o que vem pela frente promete ser ainda mais chocante. Para começar, o Webb está se preparando para uma série de observações focadas em um dos maiores mistérios da astronomia moderna: a busca por sinais de vida em exoplanetas. Nos próximos meses, ele vai direcionar seus instrumentos para analisar atmosferas de vários planetas localizados na chamada zona habitável de outras estrelas. O objetivo? Procurar por bioassinaturas, ou seja, sinais químicos que poderiam indicar a presença de vida. Os cientistas estão especialmente ansiosos para as observações de planetas como o TRAPPIST-1 e que orbita uma estrela anã vermelha a apenas 40 anos-luz daqui. Se o Webb encontrar combinações de gases como oxigênio, metano e vapor d'água, bom, aí vamos ter uma conversa séria sobre vida fora da Terra. Mas as promessas do Webb não param por aí. Outro grande projeto que está na fila é o estudo aprofundado de buracos negros supermassivos, localizados no centro de galáxias distantes. O Webb vai tentar capturar detalhes das regiões ao redor desses monstros cósmicos e ajudar a entender como eles cresceram tão rápido no início do universo. Além disso, o telescópio vai continuar explorando os limites do universo observável, buscando as primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang. E, com sorte, pode até ajudar a responder uma das perguntas mais profundas da cosmologia: o que havia antes do universo como conhecemos? Outro destaque são os estudos das nebulosas de formação estelar.
O Webb vai mapear em detalhes as fases iniciais de nascimento de estrelas e planetas, o que pode nos dar pistas preciosas sobre como o nosso próprio sistema solar surgiu há bilhões de anos. E claro, com a quantidade absurda de dados que o Webb já coletou, mas que ainda não foram analisados, a qualquer momento pode surgir uma nova descoberta bombástica, uma nova galáxia, um novo tipo de estrela, um planeta com características nunca antes vistas, ou quem sabe, o primeiro sinal claro de vida fora da Terra. Agora eu te pergunto, qual dessas próximas missões do James Webb mais te deixa empolgado? A busca por vida? O estudo de buracos negros? Ou as galáxias do universo primordial? Deixa seu comentário aqui embaixo. Estamos prontos para o que está por vir? Depois de tudo o que vimos hoje, fica impossível não se perguntar: estamos realmente preparados para o que o James Webb ainda vai nos mostrar? Porque se tem uma coisa que ficou clara com as últimas descobertas, é que o universo está cheio de surpresas. E o mais incrível é que essa jornada está só começando. Vimos que o Webb está desafiando tudo o que a ciência acreditava saber sobre a formação de galáxias, evolução estelar e até mesmo sobre a própria história do cosmos. As imagens estão revelando um universo muito mais dinâmico, antigo e misterioso do que qualquer um imaginava. Mas, ao mesmo tempo, o Webb também nos lembra de algo muito importante, que por mais avançada que seja nossa tecnologia, ainda estamos apenas arranhando a superfície do desconhecido. E a verdade é que cada nova descoberta, por mais assustadora ou confusa que pareça, é uma oportunidade. Uma chance de ampliar nosso conhecimento, de fazer perguntas melhores e de sonhar mais alto. Agora, eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada junto comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like porque isso ajuda muito o Mente Ativa a crescer. Compartilhe com aquela pessoa que também ama o universo e quer estar por dentro das maiores descobertas da astronomia. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque eu garanto, o que está por vir vai ser ainda mais impressionante. E claro, deixa aqui nos comentários, qual foi a descoberta que mais te chocou até agora? E qual a sua aposta? Vamos encontrar vida fora da Terra nos próximos anos? Ou o Webb ainda vai nos surpreender de outra forma? Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo mergulho pelos mistérios do universo.